Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor já tornou realidade sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, os teus planos. Se você beliscou o teu braço e você percebeu que está vivo, pode ter certeza, existe um plano de Deus, existe um projeto, existe algo que o Senhor com certeza já está manifestando sobre e através da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, bom dia Eva, bom dia a todos, Magda, Walter, bom dia Sueli Felintro, bom dia Kátia, bom dia Raquel, Débora, Cris, Fábio, Dani, o Carlos, esposo da Eva, Deus abençoe, o Senhor esteja sobre a Cida, filhos, nora, o Senhor se derrame sobre o Bispo Antônio, familiares, também o seu João, Dona Dária, a graça, a glória, o poder de Deus, minha tia Alzira, minha tia Rosália, filhos, netos, a graça, a plenitude do Senhor sobre os meus pais, Dona Nadir, seu Toninho, o Senhor te abençoe, o Senhor te cure, o Senhor te restaure, o Senhor te renove nesta manhã de sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020. Estamos lendo a palavra do Senhor, sempre pensando um pouco e depois orando e clamando pela nossa casa, pela nossa família. Estamos em Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Bom, então Jesus está fazendo aqui uma separação de conceitos, onde no reino dos céus não cabe alguns sentimentos, algumas manifestações pessoais emocionais. Uma delas é a ansiedade. Ansiedade é contrário a milagre, a promessa e a crer no Senhor. Ou seja, aos olhos desse reino, o sentimento de ansiedade é pecado. Então, como que eu vou fazer, sendo que eu tenho ansiedade? Sendo que o gênero humano é inerente à nossa natureza caída, a ansiedade. Bom, então a gente já tem conversado a respeito, certo? Em primeiro lugar, eu preciso me identificar ansioso, né? Dizem alguns que o primeiro remédio para quem está com algum tipo de enfermidade é reconhecer a enfermidade, né? Quando eu reconheço a enfermidade, não que eu esteja sendo subserviente a ela, mas eu estou reconhecendo que ela existe. Então,
eu já estou no caminho da cura e da saúde. Por quê? Porque eu vou trabalhar entendendo que essa enfermidade existe. Segunda coisa, quando eu identifico a enfermidade, o que eu devo fazer com ela, né? É aquilo que eu falo sempre para você a respeito do rei Asa. Qual foi o problema do rei Asa? Ter a enfermidade nos pés? Não. Qual foi o problema do rei Asa? Foi ter buscado os médicos? Não. A questão toda do rei Asa, e a Bíblia fala que ele padeceu e morreu por causa dessa enfermidade, não foi isso. Mas o rei Asa, ele morreu dessa enfermidade exatamente porque ele, ao invés de buscar ao Senhor, aí a Bíblia fala, né? Ao invés dele buscar ao Senhor, ele buscou os médicos. Aí você vai falar, então é pecado, como alguns dizem e defendem, é pecado buscar o médico? Não. O pecado aqui está em ele, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo sendo um rei próspero, bem-sucedido, tecnologia de gotejamento, uma série de coisas que aconteceu no tempo dele, realmente ele era um homem muito inteligente, muito capaz, um grande homem de Deus. Só que naquele momento, no momento da sua angústia, da sua tristeza, ele não buscou ao Senhor em primeiro lugar, mas ele foi bater na porta dos médicos. E aí aconteceu o que aconteceu. A tal ponto que ele foi retirado, ele foi colocado, vamos chamar assim, num exílio medicinal, né? Ele foi colocado ao lado do palácio exatamente por causa disso. Então, falando de ansiedade, a ansiedade é algo que é inerente. Por quê? Agora eu vou explicar para você por quê. Qual a razão? Dizem os neurocientistas que a nossa mente, a nossa máquina, né, mental, ela trabalha da seguinte maneira. Ela é um ambiente exato, matemático. Então, o que a nossa mente faz? A nossa mente, ela tenta se antecipar para não ser pega de surpresa. Então, matematicamente falando, a nossa mente, ela vai conflitar com aquilo que nós não sabemos, não conhecemos. Então, o que a mente vai fazer? Ela vai se antecipar tentando esquadrinhar aquilo que ela não conhece. Quando ela tenta esquadrinhar aquilo que ela não conhece, a nossa mente, ela fica um tanto quanto tateante, meio procurando, meio no obscuro. Por quê? Porque é natural da gente ser assim. Então, a minha mente não gosta do imprevisível, do imponderado. Ela não gosta disso. Ela gosta de tudo matematicamente correto. Daí nós sabemos que uma maneira de nós amenizarmos, por exemplo, a ansiedade, a depressão, a angústia, a tristeza, é nós termos uma vida de rotina. Engraçado isso, né? A rotina, de um lado, ela é ruim, porque a rotina, ela é um tanto quanto aprisionante, né? Mas do outro lado, a rotina nos fará trabalhar de uma maneira com que nós tenhamos uma agenda. Tendo uma agenda de dia, de rotina, a nossa mente fica mais descansada. Então, é uma maneira de nós trabalharmos para que essa ansiedade não tome uma proporção que poderia tomar. Mas na rotina, naquela coisa de todo dia fazer algumas tarefas quase que automaticamente, pensando naquele horário, pensando naquela tarefa, o que acontece? A minha mente descansa, entendeu? Isso é da natureza humana. Bom, falando de ansiedade, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso entender a minha ansiedade
vamos dizer, pela quantidade de informações que eu tenho nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, nas notícias que acontecem a todo momento, a cada segundo. Dentro dessas notícias, cada notícia tem um comentário, tem um entendido no assunto, entre aspas, né? Nem sempre é tão entendido assim, mas tem um entendido do assunto. E aí vem aquela parte da notícia que eu não gosto, que eu não acho saudável. Quando as pessoas ficam comentando sobre suposições. Então é assim. Vamos falar o negócio da vacina de novo. Porque a vacina, misericórdia. Bom, então a vacina da China, a vacina da Pfizer, a vacina da não sei da onde e tal, de Oxford, a vacina da Johnson & Johnson, e aí fica todo mundo elucubrando sobre a vacina. Porque vai ter a vacina, não vai ter a vacina, porque o Ministério da Saúde não está fazendo aquilo que deveria fazer, cadê a programação, cadê isso e aquilo. E a gente, se não prestar atenção, aquele comentário, aquela suposição, porque não é, na maioria das vezes essas suposições são apenas para trazer audiência para o veículo de propaganda, né? Os comentaristas precisam ter seus salários pagos, esses veículos de propaganda têm que ter os seus patrocinadores, e aí eu fico refém daquela notícia. Aí que está o problema. Porque quando eu fico refém daquela notícia, por exemplo, estou dando um exemplo, né? Por exemplo, da vacina, o que acontece? Ao invés de eu sentar no carro do volante da minha mente, do meu coração, do meu entendimento, eu viro passageiro. E aí, esses, entre aspas, veículos de comunicação começam a controlar os meus pensamentos e os meus sentimentos. A minha avaliação, ela fica entorpecida, porque eu passo a vestir a interpretação desses supostos veículos de comunicação e de notícia. Então isso é uma armadilha para a minha mente, porque a minha mente não gosta de suposição. O meu cérebro, a saúde do meu cérebro, do meu entendimento, não gosta dessas janelas que são abertas, dando exemplo as janelas do computador, né? Quando a gente entra na internet, abre um monte de janelinha, não é assim? A nossa mente, naturalmente falando, não gosta dessas janelinhas abertas, porque para cada janelinha, a nossa mente, naturalmente falando, ela quer trabalhar a solução daquilo, o resultado daquilo, a matemática daquilo, e não consegue, porque são só suposições. E esse movimento, essa dinâmica, vai criando uma insegurança, vai criando uma incerteza que a minha mente não gosta. E aí ela vai ficando o quê? Ansiosa, porque ela não tem previsibilidade, porque a nossa mente, ela está naturalmente acostumada a trabalhar com a previsibilidade. Se não existe esse conceito da previsibilidade naquela notícia, a gente já fica preocupado, a nossa mente fica insegura. E aí o que acontece? Muitas janelas, muita insegurança. Tá me entendendo? Então não bastasse tudo que está passando, eu ainda preciso filtrar tudo isso. Eu preciso criar instrumentos, ferramentas, para que essa mente insegura não traga sobre mim a ansiedade. O que é ansiedade? É a insegurança, é o medo do futuro. A ansiedade, eu escrevi aqui, é a preocupação em antecipar problemas. E, por exemplo, os veículos de imprensa a respeito, por exemplo, dessa vacina, estão criando
uma série de problemas antecipando, problemas esses que na maioria das vezes nem vão acontecer. É apenas uma suposição de um editor, de um repórter, de um comentarista que precisa fazer isso porque ele precisa, né? Ele precisa, como é que fala? Mostrar que precisa daquele salário, precisa daquele emprego. E aí vem todos os jornais, todos os noticiários, todos os veículos de imprensa comentando a suposição. Agora, desde quando suposição é notícia? Desde quando opinião é notícia? Na maioria das vezes não. Então eu preciso ouvir a notícia? Preciso. 1 hora do dia, 2 horas do dia, no máximo. Chega. O resto é só encheção de linguiça, desculpe o termo, mas é uma verdade. Porque o presidente falou que o Ministério da Saúde supõe, aí vem aqueles profissionais que precisam também fazer jus aos seus salários, vem aqueles entendidos e falam uma série de coisas que não tem nem comprovação científica, é a opinião da pessoa. Mas como a pessoa é uma pessoa ranqueada naquele assunto, aí eu já entendo e na verdade não é. Tá me entendendo? Então isso, eu estou falando de uma notícia, eu estou falando de uma situação que é a vacina. Isso acontece em muitas outras situações, em muitas outras notícias. Então eu tenho que trabalhar isso. Então a ansiedade, ela é muito alimentada por esse momento que nós vivemos. Esse momento de notícias, esses momentos de informações. Eu sempre falo, né? Qualquer assunto que você tiver, você aperta o botão aqui no celular, e quando você aperta o botão, qualquer assunto tem pelo menos 100 opiniões sobre o mesmo assunto. Aí como é que faz? Como que a nossa mente faz para assimilar tudo isso, depreciar tudo isso, estabelecer um juízo de valor e ver qual que é a atitude ou que linha de raciocínio ela deve seguir? Não tem como. Então, eu tenho que trabalhar isso, porque ansiedade, aos olhos do reino, que nós estamos desenvolvendo, aprendendo, absorvendo, relembrando, rememorizando, a ansiedade é pecado exatamente por causa disso. Porque eu não posso cuidar, a Bíblia fala em Mateus 6, eu não posso acrescentar um côvado à minha vida, no sentido de tempo de vida, mas eu também não posso acrescentar 1 centímetro, 2 centímetros à minha estatura, eu não tenho como. Isso pertence ao Senhor, está nas mãos do Senhor. Então eu tenho que trabalhar isso diuturnamente, cotidianamente. Então a ansiedade é o quê? A ansiedade, diriam os estudiosos, é uma burrice. Porque eu fico preocupado com uma coisa que eu nem tenho controle. Eu não tenho como. A ansiedade é, na verdade, desculpe agora, né? Mas você está entendendo? Nós estamos falando de maneira didática. A ansiedade é a atitude de querer controlar algo, ou seja, eu quero ser dominador de alguma coisa que eu não tenho condição de ser. Então, na verdade, espiritualmente falando, é como se eu quisesse ser, entre aspas, um pequeno Deus em alguma área da minha vida. Eu não vou conseguir, eu vou me frustrar. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Daí Jesus falar, não andeis ansiosos. Porque se eu andar ansioso com o que eu tenho que vestir, ora, eu nem sei se eu vou estar vivo. Eu não controlo o meu coração, o meu fígado, os meus rins. Posso estar aqui agora, daqui um segundo, acontecer alguma coisa, eu não falar nem tchau para você e bater com as 10, como dizem por aí. Então, quando Jesus fala não andeis ansiosos, é porque a ansiedade, ela é um problema. Porque a ansiedade, ela é inimiga
da fé, ela é inimiga do milagre de Deus, ela é inimiga da pessoa de Deus, ela é inimiga do reino dos céus. Então, como que eu tenho que fazer? Aí eu falei para você, né? A gente já conversou tudo, Filipenses capítulo 4, ouça, assista os vídeos anteriores, está no YouTube, está no Facebook, né? É só escrever lá, Rubens de Sá, Mateus 6. Aí você tem lá, tá tudo direitinho, mas eu quero só lembrar o seguinte, que eu preciso o quê? Ter remédios para anular a manifestação ou anular o poder da ansiedade. Como? Primeiro, orando, suplicando, dando graças, tendo a consciência de que Deus está comigo e eu tenho a paz com Deus e depois a paz de Deus. Também já falei a diferença, paz com Deus e paz de Deus. Mas andando um pouquinho, a ansiedade, ela é na verdade, vamos dizer assim, o poceiro que ocupa o espaço da minha mente, do meu coração, da minha existência, onde esse espaço deveria ser ocupado por um outro conceito, que não é a ansiedade. Sabe qual conceito? O reino dos céus. Daí a palavra do Senhor fala assim, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que é buscar em primeiro lugar? É ter a consciência de que eu sou o ambiente do reino. De maneira poética, eu sou, né, aquele ambiente, a cadeira sobre a qual o Senhor está assentado. Então eu preciso estar esvaziado para que a Trindade ocupe o seu espaço. Então, na verdade, é aquilo que Jesus fala em alguns textos, que o reino dos céus não está lá fora. O reino dos céus não é comida nem bebida. Mas o reino dos céus está em mim, está em você. Nós somos o local do reino dos céus. Nós somos o endereço do reino dos céus. Eu e você somos exatamente o ambiente por onde, aonde o reino dos céus deseja estacionar a sua presença, a sua grandeza e a sua glória. Então, se eu não der espaço ao reino dos céus, a ansiedade vai ter esse espaço. Me entendeu? É por isso que já, final do século XX, começo do século XXI, a enfermidade que está assolando a humanidade é a ansiedade. Não é pandemia, não é qualquer tipo de enfermidade orgânica desconhecida, não é uma bactéria, não é um vírus, é a ansiedade. Tanto é que esses programas de televisão, até me falaram que tem se eu não me engano é o Dr. Drauzio Varela, na Globo, está falando nesses dias, não sei em que programa, mas está falando sobre ansiedade. Então, é importante a gente conhecer essa enfermidade? Claro que é. É aquilo que eu acabei de dizer. Mas eu preciso saber o que fazer com ela. Então, como que eu preciso fazer? Primeiro, apequenando, enfraquecendo ela. Como? Colocando as minhas súplicas, o meu derramar diante do Senhor, identificando o Deus Todo-Poderoso quem Ele é. Segundo, suplicando, porque Ele não é apenas poderoso, não é apenas, como se não fosse o bastante, mas Ele também é meu Pai. Então suplicar é eu entender quem é Deus para mim e quem Ele deseja ser para mim. Ele deseja ser o meu Pai. Em gratidão porque eu sei que Ele tem o melhor para mim e Ele vai se derramar, Ele vai buscar de todas as maneiras para que Ele me preencha nessa condição.
Depois eu viver a paz com Deus, que é ter a consciência plena, perfeita, de que quando eu morrer, eu ficarei com Ele para o resto da eternidade. Eu estarei com Ele, aonde Ele estiver. Como Jesus fala na oração sacerdotal, né? Que eles estejam comigo por onde eu estiver. E depois incorporar a paz de Deus, e a paz de Deus agora, hoje, já, nesse momento, nas circunstâncias, diante das demandas, das contingências que eu estou vivendo. É a segurança de que Ele está comigo, a despeito de todas as circunstâncias adversas. Dito isso, a ansiedade, ela vai se apequenando e o reino vai tomando conta do seu verdadeiro lugar, que é o meu coração, é o meu sentimento. E aí eu começo a encontrar no reino que tudo aquilo que eu preciso, porque é a manifestação do reino. Então buscar o reino é fazer com que ele ocupe esse lugar no meu entendimento, no meu coração e no meu sentimento. Então buscar o reino é uma tarefa de descanso. Por que é uma tarefa de descanso? Porque eu preciso desenvolver essa prática de descansar nesse reino e por causa desse reino se manifestando na minha vida. Então, quando Jesus fala que no lugar da ansiedade eu preciso colocar o reino, e aí está o problema, seja da terapia, da medicina, dos remédios, porque eles vão identificar a ansiedade, que nós já fizemos isso, eles vão identificar a ansiedade, vão mostrar que a ansiedade ela é prejudicial, danosa e perigosa. Mas o que eu preciso fazer com isso? Aí é que está a questão. Porque o homem vem até aqui. Já foi identificado, já foi diagnosticado. E o que fazer com isso? Bom, eu preciso primeiro enfraquecer a ansiedade. Em segundo lugar, no lugar desse espaço que a ansiedade vai deixando, eu preciso o quê? Ir preenchendo com o reino dos céus. Então não tem, agora eu vou falar de maneira consciente, exata, matemática. Não tem como eu apequenar, enfraquecer a ansiedade sem colocar o reino dos céus no seu lugar. Porque se eu deixar esse espaço vazio, a ansiedade vai tomar novamente conta. Então, como eu tenho que fazer? Eu tenho que enfraquecer, fragilizar, apequenar e fazer com que a ansiedade vá diminuindo. E o reino dos céus vá tomando a sua verdadeira proporção no ambiente da sua manifestação. E o ambiente da manifestação do reino dos céus tem lugar, tem nome, tem um local. Sou eu, é você. Nós somos o centro de adoração desse reino. Nós somos o centro onde esse trono desse reino, desse rei, tem que estar, deve estar e precisa estar. Porque é a presença desse rei, é a presença da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vai me equilibrar. Porque o remédio, os ansiolíticos, os tratamentos, eles vão amenizar. Mas eles não terão condição de manter a ansiedade afastada e, ao mesmo tempo, fazer com que esse espaço seja coberto. Entendeu? É um espaço que pertence ao reino dos céus. Não tem jeito. A pessoa pode ser crente, pode não ser crente, a pessoa pode ter outra filosofia, não importa. Ou ela entende isso, ou ela vai perder para a ansiedade. Glória a Deus, vamos orar, amanhã tem mais, e nós vamos orando, colocando diante do Senhor as nossas demandas, a nossa vida, os nossos projetos, os nossos objetivos, que é isso,
é buscando o reino dos céus e a sua justiça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por nós estarmos aqui em comunhão, nessa nossa comunhão maravilhosa, virtual, mas é uma comunhão. Por isso, ó Deus, abençoa cada um que está aqui, filhos, netos, sobrinhos, tios, avós, pais, marido, esposa. Tua graça, tua glória se derramando sobre os nossos idosos, curando, visitando o nosso corpo, coração, artérias, veias, fígado, rins, órgãos, olhos, ouvidos. Derrama-te com a tua cura, toca, visita, liberta, restaura, ressuscita, renova, reconstrói, restitui. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Cada servo teu, cada serva tua, meus pais, meus tios, nossos familiares, a presença, o poder e o mover do Senhor, Bispo Antônio, sua casa, sua família, Kátia, Raquel, Débora, Eva, Carlos, todos, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, Dona Efigênia, Seu Augusto, todos os familiares, João, Roseli, familiares, a graça, a presença, o poder, o mover. E nós te louvaremos e daremos ao Senhor para sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Cura, restaura, liberta. E que nós, Senhor, ministrados pelo teu Santo Espírito, possamos encontrar em definitivo esse descanso, entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando no Senhor, porque o mais o Senhor fará, em nome de Jesus. Abençoa a nossa família, mas também abençoa o nosso Brasil, a nossa terra, a nossa nação. Senhor, essa infecção, pessoas enlutadas, famílias em tragédia, em tristeza, em angústia. Deus, te poder, tem misericórdia do nosso país, do nosso povo. Cura, visita, liberta, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado como nação, perdoa a transgressão, a iniquidade, e que nós sejamos libertos em Jesus Cristo. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo, fique na paz, beijo para todos vocês aí. Tchau, tchau. Fiquem